Sou economista com 16 anos de experiência atuando no setor público, privado, né, atualmente atuando no ecossistema de startups, né, em áreas como planejamento financeiro, a projeção de cenários, análise de indicadores, governança, estratégia, design de negócios e captação de investimentos. Vou compartilhar com vocês a apresentação. Onde está o dinheiro? Bom, eu acho que a gente já vem percebendo, né, a movimentação e o apetite, a mudança de apetite dos investidores anjo. Alguns números mostram isso, por exemplo, os números da Distrito, né, as prévias, a comparação com o ano anterior, em fevereiro desse ano, em relação ao ano anterior, a gente teve uma queda de 87,8% dos aportes esse ano, e em relação à quantidade de deals, teve uma queda de 75%, ou seja, menos rodada, menos dinheiro. Comparando uma estatística que vem desde 2014, as startups brasileiras levantaram o segundo menor volume de investimentos desde 2014. Então, tem algo acontecendo, né? E aqui eu dividi em três dimensões assim, de análise. A primeira é relativa aos incentivos de mercado distorcidos, num cenário que a gente está saindo. A outra é uma mudança no cenário macroeconômico também, que está todo mundo, né, observando. E os ajustes de mercado decorrente dessas duas primeiras dimensões dessa análise sobre o que está acontecendo. Em relação aos incentivos de mercado, que eu estou chamando de distorcidos, né, a gente está vindo de um cenário de alta liquidez monetária, muito dinheiro circulando, facilidade de acesso ao capital e que não exigiam tanta eficiência das startups investidas. Uma lógica de buscar o crescimento a qualquer custo, né, num ambiente de prejuízos operacionais sucessivos e queima de caixa. Aí estou me referindo à lógica até então em relação às startups, né? Foco em crescimento. E ser sustentável, dar lucro, não era exatamente uma prioridade. E aí, com a mudança de cenário macroeconômico, advindo de incertezas diversas, né? Conflitos internacionais, endividamento pós-Covid, inflação, juros altos, remédio da inflação, incerteza política, um medo generalizado de recessão, a gente tem uma conjunção complicada, né, de inflação e juros altos. E isso, notadamente, diminui a liquidez de mercado. Então, a quantidade de grana que estava circulando antes não é exatamente a mesma agora. E, para completar, diante de um cenário de incerteza, há sempre um ajuste de carteiras, né? Em função do apetite de risco, que foi recalculado pelos investidores e pelo mercado, e o custo de capital também. No cenário de juros altos, a gente está aí com a Selic, né, num patamar de em torno de 13%, a decisão de investimento de risco muda bastante. E aí a escassez gera ajustes de comportamento e cria também incentivos para que as escolhas sejam mais cuidadosas e eficientes. A gente tem um caixa baixo, a gente fica bem enxugadinho, pensa bastante antes de gastar, né? E isso gera ajustes, né? Ajustes de mercado, no sentido de que gera ajustes nos players de mercado, tanto por parte das startups quanto por parte dos investidores. O sistema se ajusta, né? A euforia passou, muitos valuations foram reprecificados a partir das promessas e as projeções exponenciais que não se concretizaram. A gente está observando aí, a cada semana aparece uma notícia nova, né, sobre grandes demissões, e o movimento de ajuste das startups e empresas de tecnologia, né, em relação à estrutura de custos e de estratégia. A curva de aprendizado do ecossistema avançou e o mercado percebeu as falhas nessa lógica de crescimento a qualquer custo.
O papel dos empreendedores também passou a receber mais atenção, né, quanto à sua capacidade de execução e o perfil. A gente passou a observar que o que é uma grande ideia não necessariamente vira um grande negócio. No meio disso, tem a capacidade de execução dos empreendedores, dos fundadores, para que faça uma ponte, né, entre esses dois cenários. E grandes ideias não necessariamente passaram a ser grandes negócios, e isso ficou claro, isso é um dos grandes aprendizados de mercado, inclusive em relação à dedicação dos empreendedores. Então, o dinheiro ele não sumiu, mas a régua mudou, o investidor aprendeu, está mais rigoroso, seletivo, e a tese se ajustou à nova realidade. As startups que se provarem, que entenderem quem são os seus clientes, qual é o seu segmento de cliente, né? Com modelo de negócio sustentável, eficiência operacional e boas margens, vão continuar atraentes. Mas, dependendo do estágio de vida da startup, ainda precisa mais tempo de pista para se provar, montar time, aprendizado, ter caixa para sobreviver até lá, né? O tempo de vida para se provar no cenário a ideia de que num cenário de incerteza, né, talvez o investidor agora fique mais avesso a early stage e queira mais base de cliente, queira mais faturamento, queira uma entrega de valor mais clara, né? Um pouco essa ideia. Bom, até lá a gente mapeou algumas fontes alternativas de recurso em relação aos investidores anjo. A primeira delas é operações com perfil mais bancário, né? FINEP, BNDES, bancos de desenvolvimento locais e SEBRAE. E aí são operações que, em geral, vão demandar garantia, isso às vezes pode ser um entrave, um ponto de atenção, um faturamento mínimo, talvez uma capacidade financeira, né? Uma avaliação de crédito, como os bancos, em geral, fazem. O segundo segmento de fontes alternativas de recurso são recursos mais voltados para inovação e tecnologia, Embrapi, FAPES, né, os Fundos de Amparo à Pesquisa, FAPERJ, FAPESP e CNPq. Então, a inovação e a tecnologia tem que estar de uma forma clara no negócio, né, para poder ter acesso a esses recursos. Interessante dessas linhas que algumas, em relação a esses dos fundos de amparo à pesquisa, CNPq e Embrapi, algumas podem ser até não reembolsáveis, claro, num valor mais módico, né, do que de uma rodada usual, mas é interessante, dependendo do estágio, né, de vida, dá tempo de pista ainda para rodar. E a parte, às vezes, um pouco delicada, mas se tiver um mapeamento interessante, né, de qual que vai ser a destinação dos recursos, é que alguns recursos são carimbados, né? O que é isso? Você tem que ter uma clareza boa de que você só pode gastar naquilo que o edital te permite, né? E o terceiro segmento são leis de incentivo fiscal, que você tem a lei do bem, e leis de incentivo à cultura, ligadas a diversas secretarias de fazenda, né, pelo Brasil estadual e municipal, mas são processos com time um pouco mais longo e que muitas vezes envolvem um processo de certificação do projeto, de enquadramento, e depois partir para a etapa de captação. Também envolve a necessidade de parceiros, né? Empresas que venham a abater da sua base fiscal, né? A despesa que ela tem com as empresas que estão utilizando desses recursos, né? Então, precisa de captar também uma empresa parceira com lucro real para fazer jus a esse tipo de segmento. E, no caso, como a gente está falando de um ambiente, né, de um ecossistema Women, há um outro segmento, e antes, acho que eu gostaria de citar, isso é um resultado do Pitch Deck de 2019, né, que é
as investidoras são 2 vezes mais propensas a aplicar recursos em startups fundadas também por alguém do gênero feminino, e quando essa startup é liderada por uma CEO, a propensão sobe ainda mais, chegando em até 3 vezes. Né? A ideia de que mulheres, quando estão analisando uma oportunidade de investimento, elas têm um outro olhar, né? Elas saem um pouco de outros vieses que a gente observa. Né? Lembrando que o percentual de investidores anjos é bem inferior ao de homens. E aí, nesse sentido, a gente tem aí algumas fontes de financiamento para startups do ecossistema Women. Né? Algumas delas não têm investimento exclusivamente destinado a startups do ecossistema Women, que seriam o quê? Né? Ou startups que são fundadas por mulheres, ou com cap table majoritariamente formado por mulheres, ou mulheres em cargos de liderança alta, né? Em nível de CEO ou CFO. Então, por exemplo, a Maia Capital é um fundo que ela não investe exclusivamente em startups lideradas ou fundadas por mulheres, mas tem startups desse ecossistema com uma participação alta, relativamente alta, em sua carteira. Né? No último reporte da Distrito Female Founders, a Maia Capital figurava entre a primeira do topo dos fundos com maior investimento em startups lideradas ou fundadas por mulheres. Então, a gente tem a WeVenture e a WeImpact. A WeImpact é um fundo que é uma investida da WeVenture. Ambas são voltadas também exclusivamente, né, para o ecossistema Women, mas a diferença entre elas é a etapa em que a startup entra, né, o WeImpact para early stage e o WeVenture para startups com estágio mais avançado de vida, já captando série A em diante. A Wish Woman Capital, que é uma plataforma de investimento participativo, né, a Equity Crowdfunding. A MIA, Mulheres e Investidoras Anjo, é uma rede de investidoras anjo, e a Sororité também, que é uma rede de investidores anjo. Agora a gente abre para o bate-papo.